dois conjuntos A e B são tais que A tem 8 subconjuntos e B tem 14 subconjuntos próprios. Nessas condições, quantos elementos pode ter no máximo o conjunto A interseção B? Então vou colocar esses dados aí, ó. O A tem 8 subconjuntos. Olha só. A tem 8 subconjuntos. O que significa isso? Que o número de elementos de A pode ser determinado. Lembra que o número de subconjuntos é dado por 2 na N. Então, em relação ao conjunto A, olha só. 2 elevado a N, que é o número de elementos, é igual a 8. Então, 2 elevado na quanto que é 8? Bom, até posso pensar assim, ó, que é o mesmo que 2 na N, igual a 8 é 2 na terceira, né? Deixa eu tirar aqui, ó. 2 na N, 8 é o mesmo que 2, tá falhando aqui. Aí, acho que agora vai. 2 na terceira. Aí eu tenho aqui, cancela a base 2 e N é igual a 3. Ou seja, o número de elementos do A é 3. Por quê? Porque um conjunto com 3 elementos tem 8 subconjuntos. 2 na terceira é 8. Bom, então dá para dizer que N de partes de A, ou seja, o número de subconjunto, o número de partes do A, é igual a 8. Isso aí gera aqui N de A é igual a 3. O A tem 3 elementos. Por exemplo, o A eu posso dizer assim, ó, chutando, que o A é dado por A, B, C. E aí o B tem 14 subconjuntos próprios. Bom, o que significa isso? Que o B tem 14 subconjuntos próprios. Quem são os subconjuntos próprios? Vou botar uma observação aqui, ó. Subconjuntos próprios são todos aqueles subconjuntos que são diferentes do vazio e diferentes, vou botar aqui embaixo, e diferentes do próprio conjunto, diferentes, vou botar assim, diferentes dele mesmo. Por exemplo, ó, se eu faço aqui os subconjuntos do A, os subconjuntos próprios não entra o vazio e não entra o próprio A. Tipo, ABC não conta como subconjunto. Na realidade, tanto o vazio quanto o ABC é um subconjunto de A, mas não um subconjunto próprio. Tá? Então, o subconjunto próprio tu descarta sempre 2, o vazio e ele mesmo. Então, sendo assim, se o B... Aqui, deixa eu colocar assim. Se o B tem 14 subconjuntos próprios, significa então que o número de subconjuntos, ou o número de partes, o número de subconjuntos de B é igual a quem? É igual a 16. Por quê? Porque é 14 mais 2. Quais são os dois? O vazio e ele mesmo. Então, o número de partes de B... O que eu fiz aqui? O número de partes de B é igual a 16. 14 mais 2. Ok. Então, eu faço o mesmo raciocínio aqui para o conjunto B. Ó. Conjunto B, eu vou pensar que 2 elevado ao expoente N é igual a 16. Aí, 2 na N, eu já sei que é 4, né? 2 na N é o mesmo que 2 elevado à quarta potência, cancela 2, N igual a 4. Então, o conjunto B tem 4 elementos. Então, eu vou fazer assim, ó, eu posso ter o conjunto B, vou chamar assim de B1, 4 elementos, ele pode ser A, B, C e D. Eu posso ter um conjunto B2 com 4 elementos, que seria A, B, D e E. Eu posso ter ainda um conjunto B3, que tem como elementos A, D, E
e F. E eu posso ter ainda um conjunto B4 formado por D, E, F e G. Eu tenho 4 possibilidades nessa questão. Por que eu fiz isso? Porque aí eu estou considerando, olha só, porque ele pergunta, né? Qual é o número máximo de A interseção B? Então pensa comigo. Se for considerar B1, quais são os elementos de interseção? A, B, C. Ó. Olha aqui, ó, A, B, C. Se for B2, o que eu tenho em comum? A e B. Se for o B3, eu tenho só o A. E se for o B4, aí eu não tenho nenhum elemento em comum. Então dá para dizer assim, ó, fica bem bacana. Ó, A interseção com B1, então o número de elementos de A interseção com B1 é igual a 3. Já o número de elementos de A interseção com B2 é igual a 2. O número de elementos da interseção de A com B3 é um elemento só, que é o elemento A. E o número de elementos de A interseção com B4 é 0, ou seja, a interseção é vazia. Então, no máximo que eu consigo é o quê? 3. Logicamente, por quê? Porque o A tem 3 elementos. Então, se eu faço interseção entre A e B, logicamente que o máximo de elementos em comum que eu posso ter é esses 3 elementos do A. Ok? Então, ficamos com essa resposta, número máximo igual a 3. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima.